Bom dia para mais um devocional ao vivo. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um dia de devocional, onde nós vamos trazer a palavra. Hoje fala sobre o tempo de crescer. Então vamos refletir nessa palavra que é profunda e traz aí muitos insights, muitas visões diferentes, né, para cada um de nós, que possamos receber. Então, você pode, neste instante, dando um comando que a gente sempre fala que abre portas, que é baixando as barreiras e as paredes. São projeções, expectativas, conclusões, para a gente receber da palavra, ok? Então, tempo de crescer. Bora lá. Ok. O chamado de Deus é para o crescimento, para que nos tornemos mais semelhantes a Cristo, atingindo a medida da estatura, da plenitude de Cristo. O apóstolo Paulo revela que fomos dados uns aos outros para aperfeiçoar-nos, ajudando-nos a romper limites e a expandir o nosso potencial em Deus. Então, ninguém está na sua vida por acaso, meu amor. Isso é viver uma vida que não cabe dentro de si mesma, que se estica, desabrocha e aparece. Como um grão de mostarda, pequeno e imperceptível, quase se torna uma grande árvore. Assim é o reino de Deus dentro de nós. Crescer no reino é um processo contínuo de desenvolvimento espiritual e emocional. Somos chamados para sairmos das cascas que limitam a nossa verdadeira essência e abandonarmos a infantilidade, pois, como diz Paulo, quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de mim. E aí nós vamos ler a leitura aqui da Bíblia, Coríntios 1, 13, 11b. A palavra de Deus fala que quando eu era criança, falava como criança, sentia como criança e pensava como criança. Agora sou adulto, parei de agir como criança. E agora vemos que a imagem do Criador é a imagem perfeita. Mesmo eu vendo imperfeição na minha imagem, mas a imagem de Cristo me traz à tona a perfeição da verdade de Cristo. Continuando aqui, a nossa maturidade é um processo de revelação no qual Deus espera ver-nos manifestos em plenitude, como filhos que trazem consigo a firmeza e a doçura do Espírito Santo. Quando se perde a doçura e ternura, o crescimento verdadeiro é sufocado, pois maturidade é sinônimo de um caráter que resiste e reflete a imagem de Cristo. A maturidade, meu povo, envolve mais do que conhecimento bíblico ou progresso profissional. Prestar atenção nessa palavra. A maturidade envolve mais do que conhecimento bíblico ou progresso profissional. Ela se revela em relacionamentos saudáveis e na capacidade de enfrentar contrariedades sem perder a fé e a paz. A nossa missão é viver na verdade, que se torna a nossa natureza até que o fruto do Espírito flua de nós espontaneamente. Assim, o corpo de Cristo cresce bem ajustado com cada parte, exercendo o seu papel para a edificação do todo em amor. Hoje, abra-se para o progresso, para o processo de crescimento contínuo em Cristo. Permita que o Espírito Santo revele as áreas que ainda precisam se desenvolver, vive em harmonia com Ele e deixe o fruto do Espírito fluir naturalmente na sua vida, trazendo paz, segurança que o mundo ao seu redor tanto necessita.
E quando a gente fala sobre essa palavra de transformação, de maturidade, e como a própria palavra diz, que vai além da leitura bíblica, que vai além daquilo que a gente considera profissionalmente falando, sucesso, é muito mais do que isso. E eu sempre falo que o lapidar do homem, ele é contínuo. Você está sempre em processo de autotransformação. Você é como uma lagarta, o tempo todo. Você vai trazer experiências na sua vida para você se lapidar, você se transformar. Quando não há mais resistência, quando você está em contínua paz nos seus relacionamentos, isso mostra que você já deu passos à frente na sua vida. Você atingiu esse grau de maturidade. E maturidade não tem a ver com idade. Maturidade é muito mais do que isso. É você saber quem você é dentro do contexto que você vive e saber das suas habilidades, reconhecer os seus dons e colocar em prática isso onde você estiver, com a presença do Espírito Santo. O Espírito Santo nos convida hoje ao grau de maturidade para exercermos os nossos papéis, para nos posicionarmos na vida, para dizer sim, para dizer não e ter uma vida alinhada com o grande Pai. Tempo. É, a maturidade, ela vem com o tempo. A maturidade que Jesus nos ensina é a transformação diária do teu eu, das tuas fragilidades, da tua infantilidade, na realidade, né? A gente precisa transformar tudo isso, que a gente, às vezes, a gente traz esses aspectos quando a gente é criança, a gente quer viver muita coisa e não passa de fase, né? Então, a gente precisa amadurecer no entendimento de que a gente é como uma cebola, vai tirando as camadas e vai se transformando, vai se aprofundando, vai conhecendo os atributos de Deus, vai conhecendo os frutos do Espírito e a gente vai nos renovando, vai conhecendo realmente a nossa identidade, porque nada mais é a maturidade de saber a tua identidade, o teu posicionamento, como tu deve agir, como tu deve se portar, né? Se conhecer cada vez mais, conhecer a Cristo, se conhecer cada vez mais, a gente se torna maduro. A gente não fica leviano, a gente não toma uma decisão leviana, a gente não corre para um lado ou para o outro a moda louco. Quando a gente tem sabedoria e maturidade, a gente para, reflete, analisa. Não quer dizer que a gente nunca vai errar. A gente erra, mas erra consciente, erra buscando o melhor de ti e o melhor de Deus para com os outros. Então, essa reflexão nos traz isso. Um tempo de crescer, um tempo de amadurecer, um tempo de levar as coisas, às vezes, um pouco mais a sério. Não tudo na brincadeira, tudo no oba-oba, né? Às vezes, Deus requer de nós mais verdade, mais firmeza, mais centramento, né? Então, a palavra de Deus nos ensina que há tempo para tudo nessa vida. Há o tempo de brincar, há o tempo de trabalhar, há o tempo de sorrir, há o tempo de chorar, há o tempo de plantar, há o tempo de colher. Então, a gente tem que estar maduro o suficiente para saber todos os tempos. Há o tempo de falar, há o tempo de se calar. Então, a gente começa a ficar cada vez mais maduro quando a gente consegue compreender a sabedoria de Deus. É isso.
E eu quero trazer a minha contribuição como trabalho como mentora e terapeuta, e nesse processo do lapidar, existe dores em nós que precisam ser vistas, né? Muitas vezes essas dores estão latentes e a gente costuma fingir que não vê essas dores. Mas Cristo nos convida a olhar um olhar diferente para essas dores e de fato, olhar com amor para tudo isso. Ressignificar as nossas dores diárias, diariamente, através dos desafios que a vida nos coloca. Até que todos cheguemos à unidade de fé, ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento da doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça de Cristo. Efésios 4, 13 a 15. Nós vamos fazer mais uma leitura aqui. Efésios 4, 13, 15. Desse modo, todos nós chegaremos a ser na nossa fé e no nosso conhecimento do Filho de Deus, e assim seremos pessoas maduras, alcançaremos a altura espiritual de Cristo. Então não seremos mais como crianças, arrastados pelas ondas e empurrados por qualquer vento que nos dê ensinamento que pessoas falsas, essas que inventam mentiras, fábulas e um monte de lendas, e por meio delas levam os outros para caminhos errados. Pelo contrário, falando a verdade com o espírito do amor, cresçamos tudo até alcançarmos a altura e profundidade espiritual de Cristo, que é o nosso orientador. Vamos fazer uma oração sugerida aqui pelo nosso devocional. Pai, leve-me ao crescimento profundo no Senhor, que revela a sua imagem em mim, que eu possa romper todas as limitações que me impedem de viver em plenitude da sua vontade e que o seu Espírito manifeste em mim o caráter de Cristo. Guia-me em cada fase do meu crescimento e ajuda-me a ser fiel ao Senhor em todas as estações. Vamos ler Romanos 8, de 29 a 30. Romanos 8, de 29 a 30. Porque aqueles que tinham sido escolhidos por Deus e também separou a fim de que tornassem parecidos com seu filho, ele fez isso para que o filho fosse o primeiro entre muitos irmãos. Assim Deus chamou os que havia separado, não somente os chamou, mas também os aceitou, e não somente os aceitou, mas também repartiu a sua glória com eles. Então é isso que Deus quer de nós. Ele quer repartir a sua glória com a gente. Mas para isso a gente precisa buscar o entendimento, a sabedoria dele, para tomar posse de tudo que Deus tem deixado para nós. Todo poder, toda glória é nos dada, mas para a gente receber isso, a gente precisa ter entendimento, sabedoria, maturidade, para tomar posse de quem nós somos, de quem Deus nos criou para ser. Então, tudo pode acontecer, desde que você saiba a altura, profundidade, largura que Deus nos criou para ser pessoas iluminadas, poderosas espiritualmente, para fazer a diferença nessa terra.
Foi isso que Deus criou. Ele, antes de partir, ele disse: lhe dou todo o poder e autoridade para fazer até mais do que eu fiz nessa terra. Mas para isso precisamos ter fé, convicção, certeza de o poder que nós temos, que Deus nos deixou. É isso, ser pessoas extraordinárias no profundo conhecimento da verdade de Cristo. É isso. Nós vamos finalizar nosso encontro de hoje com essa palavra profunda e nós vamos trazer mais reflexões. Amanhã nós vamos estar nesse mesmo horário. A plenitude de Cristo em nós é o padrão que revela a verdadeira maturidade. Então, como ele disse aqui, é com Cristo sempre nos guiando, nos mostrando essa forma que ele deseja que nós sejamos. Vamos fazer a oração. Deus, Pai maravilhoso e bondoso, Senhor, que possamos ter esta maturidade, Pai, de Jesus, que possamos ter esse entendimento, essa sabedoria, que possamos usar isso, que é o maior poder que temos aqui nessa terra, essa força, essa convicção de que tudo podemos em Ti, porque o Senhor nos deixou essa essência, essa luz, que é o Teu Espírito Santo, para nos guiar, nos orientar e nos deixar completo, porque o Senhor é a plenitude da vida. Te entregamos tudo em Tuas mãos, que essa reflexão seja de valia para quem nos ouve e nos assiste. É que eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Gratidão pela sua presença aqui hoje. Teve uma pessoa que mandou aqui uma mensagem, não consegui ver. Não estou muito familiarizada com o TikTok, mas vamos aprendendo, né? Que recebemos um selo, gratidão, João Luiz, e que a gente possa estar aqui novamente nesse encontro com Jesus. Gratidão pela sua presença. Amém. Amém.